Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nos encontramos aqui na noite desta quinta-feira para celebrarmos o nosso Deus, para estudarmos a sua palavra, para buscarmos nele, no guiar do Espírito Santo, a edificação para a nossa alma. Então seja bem-vindo, você que está conosco aí, assistindo, buscando o crescimento, a edificação pessoal, em família, que a graça do nosso Deus possa acompanhá-lo, sustentá-lo, dirigi-lo e instruí-lo pela palavra. Nós vamos, nesta noite, meditar de forma não alongada no texto do Salmo de número 100, um salmo muito conhecido, muito lido, especialmente em momentos de louvores cantados ao nosso Deus, momento da música, momentos nos quais se direciona a louvar, a cantar, a celebrar ao Senhor. Então nós vamos meditar um pouco neste salmo aí. Mas antes nós vamos fazer uma oração, buscar a direção, a orientação do nosso Deus, para que Ele, pela sua graça, nos guie na verdade e aplique ao nosso coração a sua rica e poderosa palavra. Vamos orar então? Santo e eterno Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor conosco. Muito obrigado pela possibilidade que temos de crescer, de sermos edificados, de sermos fortalecidos, de sermos, ó Deus, nutridos pela Tua palavra. Dá-nos da Tua graça nesta noite e traga luz sobre nossa mente, assim como faça arder o nosso coração, nos conduzindo a uma vida cristã autêntica, uma vida cristã de profunda sintonia com o Senhor. Abençoe, ó Deus, aqueles que forem alcançados por este vídeo, por esta exposição, que pela Tua graça o Senhor possa tratar seus corações, conduzi-los à verdade do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Bem, o Salmo de número 100 é um salmo muito precioso, muito lido, muito conhecido. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Este salmo é deveras precioso para nós. Nos traz lições gloriosas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. O relacionamento, para que dê certo, para que funcione bem, para que prospere, precisa andar em sintonia. Nada que anda fora de sintonia dá certo. As coisas, quando saem de sintonia, saem da frequência, tendem ao fracasso. Isso se dá em qualquer tipo de acordo, de relacionamento, de aliança. A vida da gente, as parcerias que nós fazemos, elas vão a bom termo ou não, dependendo da nossa capacidade de manter a sintonia disto. E nós vemos muitas parcerias fracassarem na vida. Veja, por exemplo, quantos amigos que começam negócios bem e por alguma razão eles saem de sintonia e o negócio acaba, a parceria termina. Isso se aplica a todo tipo de parceria que nós possamos construir na nossa vida. Veja o casamento, por exemplo.
né? Deus estabeleceu regras, normas, diretrizes para o casamento que são burladas em nome da pessoalidade, em nome da vontade própria, em nome de uma teologia que fere o princípio da soberania de Deus, em uma série de coisas. E então uma ordem flagrante de Deus que permeia toda a Escritura, que se aplicou ao seu povo no Velho Testamento, se aplica ao seu povo no Novo Testamento, que é a sua indisposição, desaprovação ao julgo desigual, ainda é praticado. Então, a Bíblia diz claramente, por toda a sua extensão, que o povo de Deus não deve adquirir matrimônio com pessoas que não creem em Deus, que não professam a mesma fé, por causa da sintonia. Então, muitos insistem nesse segmento, nessa prática, e se unem a pessoas que não está na mesma frequência, não olha para o mesmo lugar, não tem os mesmos objetivos, não nutrem a mesma fé, não tem o mesmo foco. Ainda que haja tolerância neste relacionamento, em uma medida ou outra, não há sintonia, então tende ao fracasso, tende à queda, tende à destruição, tende a viver-se uma vida muito menos deleitosa do que Deus propõe para nós. E vê-se no fim de muitos relacionamentos a razão sempre, quase sempre a mesma, a indisposição de formar uma sintonia fina ou a disposição de começar um relacionamento já sem sintonia, né? E isto é apenas um exemplo que nós podemos dar acerca da importância da sintonia no relacionamento, nos relacionamentos e nas alianças e nos acordos. Isso também ocorre entre Deus e o seu povo. Claro que esse esforço pela sintonia cabe ao seu povo, não a Deus. Cabe ao seu povo porque Deus não muda, a sua palavra não muda. Deus é fiel àquilo que se propõe a fazer. Nós somos falhos, nós somos inclinados, nós somos sujeitos a mudanças, nós que ainda somos pecadores. Portanto, cabe a nós o conhecer e nos esforçar para nos mantermos na sintonia de Deus, segundo a frequência que Deus estabelece, a sua palavra, a sua vontade. A nós compete desenvolver um relacionamento com Ele que esteja de acordo com os seus preceitos, com aquilo que lhe agrada, né? Então, a palavra de Deus é muito rica em nos trazer de volta a prática da vontade de Deus. E o Salmo 100, como toda a Escritura, traz para nós lições preciosas, porque traz em tons poéticos, em tons vivos nesse relacionamento. Não é apenas uma ordem fria, é a apresentação de um ato, de uma necessidade de andar em sintonia com Deus. E ao mesmo tempo que apresenta isto, nos ensina como fazer, nos ensina alguns pontos fundamentais para que nós andemos e venhamos a nos manter em sintonia com Deus, né? Então o salmista nos ensina duas lições preciosas, e dentro dessas lições ele nos ensina algumas outras lições relacionadas a ela. Primeiro lugar, primeira lição que o salmista nos ensina aqui é que para que nós venhamos a nos manter em sintonia com Deus, nós precisamos aplicar duas razões fundamentais deste relacionamento, ou a partir deste relacionamento. A sintonia com Deus se mantém quando nós aplicamos a nossa vida, primeiro, a razão essencial do relacionamento, né?
a razão que rege esse relacionamento, que dá tom, que dá significado a esta aliança. E ele diz isto no versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Não há uma razão mais fundamental para que você esteja em sintonia com Deus do que o fato dele ser Deus. E não depende de nós para isto. Ele não precisa do ser humano para ser Deus. Ele não precisa de nenhuma coisa criada para ser Deus. O Criador não tem a sua existência sujeita à criação. Por isso o salmista começa o salmo falando, né, da celebração, celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cântico. Sabei que Ele é Deus. Esta é a razão essencial. A sintonia, o relacionamento, a intimidade, a pessoalidade fina com o Senhor se baseia no fato de que Ele é a razão disto. Ele é Deus. E é possível se relacionar com Deus porque Ele mesmo cria essa possibilidade. Veja, não há nada mais glorioso para nós do que podermos ir a Deus, conhecê-lo, nos apresentar diante dele, ter intimidade com ele, ter relacionamento com ele, ouvi-lo, ter os seus conselhos. Nada é mais bendito do que isto. E isto exige reconhecimento. Sabei que o Senhor é Deus. Por isto você pode e deve nutrir, desenvolver e investir em um relacionamento em profunda sintonia, alimentar essa sintonia. Você precisa conhecê-lo para que você se achegue a ele de forma correta. Mas existe uma segunda razão dentro deste primeiro fundamento nosso para mantermos a nossa sintonia com Deus. A segunda razão é a razão retributiva. Se a razão essencial nos conduz a uma interpretação lógica, né, de que devemos nutrir a sintonia com Deus porque Ele é Deus, a retributiva nos remete ao fato de que Ele fez e faz algo que vai muito além da nossa capacidade de compreensão. O texto diz, no verso 5, o seguinte: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A bondade e a misericórdia de Deus são razões mais do que suficientes para que nós nos apresentemos a Ele da maneira que Ele deseja, a fim de termos um relacionamento com Ele da maneira que Ele quer que tenhamos. Nós podemos e devemos nutrir, cuidar de uma vida em sintonia com Deus, primeiro porque Ele é Deus, segundo porque isto é uma resposta legítima àquilo que Ele faz por nós. Ele usa de misericórdia conosco todos os dias. Todos os momentos da nossa vida são recheados, ornados, adocicados pela misericórdia de Deus. Isso precisa nos compelir, nos constranger a alimentar de forma devida este relacionamento em fina sintonia com Ele.
Nós não podemos fazê-lo de qualquer jeito, rejeitá-lo, nos esquecer dele. Nós não podemos simplesmente conduzir nossas vidas com Deus de qualquer forma. Veja que a razão retributiva nos impele ao reconhecimento dos feitos de Deus. Isto é louvor. Isto é elogiar a Deus. A palavra louvor na Escritura significa literalmente elogio. Isso quer dizer que para que nós tenhamos uma sintonia fina com Deus, para que nós mantenhamos sintonia com Deus, nós precisamos reconhecer os feitos de Deus. Nós vamos elogiá-lo, bendizê-lo, atribuir a Ele a glória que lhe é devida por aquilo que Ele fez, faz e fará. Isto é retribuição, não é barganha. Nós não o louvamos, não o bendizemos para obter seu favor, mas porque já obtemos. Isto não é uma chantagem com Deus. Isto é reconhecer a sua glória, ou a glória dele manifesta nas ações de suas mãos em benefício de seu povo. Portanto, nós retribuímos a Deus o louvando. Isto é alimentar sintonia. Isto é estreitar os laços. Isto é investir no relacionamento, porque nós somos capazes, aliás, muito capazes, de nos apropriar das bênçãos de Deus e não atribuir a Ele a autoria da ação. Nós somos muito capazes de nos valer dos benefícios divinos, sem sequer nos lembrar de sua existência. Portanto, precisamos nutrir nosso coração, nós precisamos construir em torno de nós a cultura de elogiar a Deus, reconhecê-lo, reconhecer a sua glória, a sua graça, a sua misericórdia. Assim nós alimentamos uma sintonia fina, uma sintonia com Deus. Mas em segundo lugar, nós alimentamos, o salmista nos ensina que essa sintonia com Deus, que deve ser alimentada por essas razões, a essencial e a retributiva, deve também nos estimular a continuar andando em sintonia. E ele nos apresenta aqui como nós podemos andar em sintonia. Se por um lado ele nos apresenta que nós devemos fazê-lo, as razões para fazê-lo, por outro ele nos mostra como podemos fazê-lo. Veja bem, em primeiro lugar, como você pode andar em sintonia com Deus? Primeiro, celebrando. Diz o texto, celebrai com júbilo ao Senhor. A celebração é a expressão exultante de alegria por aquilo que Deus fez, pela maneira com que Deus se manifesta na vida daqueles que são seu povo, daqueles a quem Ele ama, daqueles que creem nele. Então nós somos convidados por Deus, nos é dado o caminho a Deus para que possamos celebrar o que Ele realizou por nós. Ele é digno de celebração. Deus é digno de ser celebrado, seus atos são dignos de serem celebrados. Sua ação em nosso favor é digna de ser celebrada, é digna de ser reverenciada. Ele é digno de que nós nos apresentemos com Ele e
ofereçamos a Ele a mais profunda alegria do nosso coração. Celebrai com júbilo ao Senhor. Ainda que haja problemas em nossa vida, ainda que em um momento de profunda análise do coração baseado na palavra, haja tristeza, nós temos que celebrar ao Senhor. Me faz lembrar do texto de Neemias, capítulo 8, quando o povo, ao ouvir a palavra de Deus, fica contristado e começa a chorar, e Neemias proíbe o povo acerca do pranto e diz que aquele momento era momento de júbilo. Era momento de celebrar a Deus. Ele é digno disto. E nós mantemos e desenvolvemos, nós andamos em sintonia com Deus quando nós celebramos os seus atos, os seus feitos, a sua presença, a sua graça, a sua glória, a sua salvação. Nós precisamos nutrir isto, desenvolver isto. E isto não quer dizer que nós podemos inventar coisas. O que Deus fez por nós é impagável, é indizível. É glorioso demais para que nós possamos sequer explicar. Paul Washer diz algo muito interessante sobre isso. Ele diz que se Deus nos deixasse apenas um dia no inferno, seria uma graça inexplicável. Que dirá nos livrar do inferno por toda a eternidade? Ele é digno de ser celebrado, porque Ele fez por nós algo que nós jamais conseguiríamos fazer. E não há problemas que nós vivemos que podem ser usados como justificativa para não celebrar a Deus, para não exaltar a Deus, para não jubilar-nos diante de Deus. Portanto, ande em sintonia com Deus, celebrando com júbilo ao Senhor. Segundo, ensino que ele nos traz aqui de como andar em sintonia com Deus, é servindo a Deus com alegria. Como que você anda em sintonia com Deus? Servindo. Ele diz ali, servir ao Senhor com alegria. Andar em sintonia com o Criador é uma mentira descarada se nós não respondemos a Ele com serviço alegre. Pessoas que não servem ao Criador não o conhecem, não andam com Ele, não têm sintonia com Ele. Pessoas que não se dispõem a honrá-lo com a vida, a dar a Ele o que Ele é digno, o que Ele é digno de receber, não andam em sintonia com Deus. É mentiroso qualquer discurso que venha de alguém que não dedica a Deus nada de sua vida. Deus nos mune de dons, de vocações, de oportunidades infinitas, incontáveis, para que possamos servi-lo e honrá-lo. Quando nós negamos a Ele o nosso serviço na adoração, no discipulado, na evangelização, na ação social, nós negamos, nós nos escondemos dele, nós negamos o investimento no relacionamento com ele, porque relacionar-se com Deus implica em servi-lo. É impossível fazer uma coisa sem a outra. Portanto, nós precisamos ir a Deus de forma espontânea, de forma alegre, de forma completa
e precisamos nos dedicar ao seu serviço para que Ele se deleite em nós. Como nós somos homens falhos e caídos, pessoas falhas e caídas, se configura uma necessidade ainda maior de servir ao Criador. Portanto, ande em sintonia com Deus. Ande servindo com alegria. E por fim, para que possamos andar em sintonia com Deus, nós precisamos nos apresentar a Ele com ações de graça. O texto, verso 1 diz, celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Apresentai-vos diante dele com cânticos. E o verso 4 fortalece essa ideia, nos dizendo, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Entrai por suas portas com ações de graças, com hinos de louvor. Bendizei-lhe o nome. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome. A apresentação diante de Deus, a chegar-se diante de Deus com elogio, com gratidão, é algo que fortalece, que dá tom, que dá vida à nossa sintonia com Deus. É algo que deixa claro que estamos na mesma frequência de Deus, que nós estamos conectados com Deus, que nós estamos alinhados com Deus, na intimidade de Deus, que conhecemos a sua vontade. Portanto, meu amado irmão, não faça como Adão ao pecar, que se escondeu de Deus, que se esquivou de Deus. Se apresente a Deus, se alinhe a Deus, porque somos chamados para a salvação, mas não uma salvação não prática, sem relacionamento. Somos chamados a uma salvação que apresente, que expõe, que transpareça uma profunda sintonia com aquele que em Cristo é o nosso Pai. Que Deus o abençoe e o ajude a caminhar, a viver em sintonia com o Criador, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, bendito seja o Senhor que nos tem trazido a graça da salvação e nos dado a oportunidade de cultuá-lo, de bendizê-lo, de exaltá-lo. Portanto, Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos ajude a viver em sintonia com o Senhor, que nos ajude a honrá-lo, reconhecendo quem o Senhor é, o que o Senhor fez por nós, nos ajudando, Deus, a aplicar a nossa vida esse conhecimento do Senhor, a andar em sintonia com o Senhor, celebrando ao Senhor, servindo ao Senhor e nos apresentando ao Senhor de forma digna e com o coração grato. Tenha misericórdia, Deus, do teu povo e fortaleça-nos em nome de Jesus. Amém.